Pô, galera, vocês têm que assistir o canal. Não tá batendo nem 30 visualizações. Young Justice, ou Justiça Jovem, é uma animação que você precisa ver. Se você gosta da DC ou não conhece muito bem, mas é curioso sobre, eu recomendo fortemente que você assista. Tem muita coisa para falar sobre ela e eu vou tentar ser bem breve. Esse vídeo aqui vai ter classificação Easy. Porém, quanto mais você conhecer da DC, mais enriquecedoras vão ser as informações. Para começar, a proposta da série. Justiça Jovem é uma animação que se baseia na equipe de mesmo nome dos quadrinhos da DC, que se iniciou apenas com Superboy, Robin e Impulso. Essa equipe foi uma alternativa de criar um grupo jovem, já que os Titãs estavam ficando adultos. Eu lembro perfeitamente quando essa edição saiu aqui no Brasil no início dos anos 2000. O traço era bem estilizado e lembrava vagamente anime. Mais tarde, a equipe ganhou mais membros e ficou um pouco mais parecida com o início do desenho. A produção. Sim, é importante falar da produção dessa série porque ela foi criada pelo Brandon Vietti e pelo Greg Weisman. Tá, grande bosta, quem são eles? O Greg Weisman é um daqueles roteiristas faz-tudo mágicos do final dos anos 80 e início dos anos 90. Por exemplo, ele é criador da animação Gárgulas. Ele também dirigiu e escreveu episódios de Star Wars Rebels. Assim como dirigiu, produziu e dublou diversas outras animações, principalmente durante os anos 90. Fora que ele trabalhou como roteirista e editor da DC Comics durante os anos 80. Beleza, toma aí o currículo do cara. Sabendo quem é agora, podemos entender que não é qualquer um que fez essa série. Já o Brandon Vietti tinha trabalhado em outras animações da DC como diretor e produtor. E para fechar com chave de ouro, o character designer Phil Bourassa, que já tinha feito alguns poucos trabalhos de animações para Marvel e para DC, chega brilhando com um design que funcionou perfeitamente para o desenho. O traço do Phil é bonito, cativante, lembra anime e ao mesmo tempo não parece ser um. Ele é simples, mas não é estilizado como os antigos desenhos da Liga da Justiça. Ele até chegou a ganhar um Emmy pelo primeiro episódio. Brandon Vietti e Phil Bourassa sentaram juntos para resolver o design de alguns personagens e torná-los únicos, e eu já vou falar disso. Tem um detalhe que eu esqueci também. Esse desenho, ele passou no Cartoon Network, em 2011. E eu lembro que no Brasil chegou mais ou menos na mesma época, porque teve uma parada bem esquisita, bem interessante. Aqui no Brasil, ele passou pelo SBT e saía diariamente, enquanto no Cartoon Network, ele ia sendo liberado toda sexta-feira, se eu não me engano. E era a estreia mundial. Só que chegou um momento que, quando o SBT e o Cartoon já estavam na mesma faixa de episódios, por exemplo, os dois estavam no episódio 8, eu pensei, beleza, no SBT passa todo dia e não toda sexta-feira. O que vai acontecer quando, sei lá, segunda-feira sai o episódio 8? Será que terça vai sair o 9 e quarta vai sair o 10? E sim, aconteceu exatamente isso, e dublado. Cara, é bizarro. Os episódios de Young Justice no Brasil, eles saíram antes da estreia mundial. Pois é, bizarro isso. Eu não lembro quantos exatamente foram, mas foram bastante. Os personagens. A equipe começa pequena. Robin, Kid Flash, Aqualad. Aqui no caso, não era o Garf, e sim o Kal Duran. Um Aqualad criado unicamente para essa animação. Mais tarde foi colocado nos quadrinhos. O Ricardito sai do grupo antes de tudo começar. E logo entra o Superboy, a segunda encarnação do Connor Kent, e não aquele punk dos anos 90. E a Miss Marty. Pouco depois, Artemis também se une a eles. Cada um com a sua característica e personalidade, funcionando muito bem. Começam meio confusos, sem saber usar os poderes em grupo, mas logo eles começam a amadurecer e começam a se entrosar mais. Aqui entra uma situação interessante. A série une de maneira natural personagens e sagas extremamente antigos e datados a personagens mais recentes e histórias inéditas. A Liga aparece em diversos momentos, sem roubar o brilho dos jovens, e aí você consegue ver aqueles heróis antigos e ao mesmo tempo consegue ver os novos, sem problema nenhum. Superman do lado do Superboy, Robin do lado do Batman. E funciona. Afinal, a série é sobre os jovens, bem como localizações clássicas como Monte da Justiça ou Sala da Justiça, e tudo parece exatamente funcional, sem ser infantil ou forçado. Os episódios têm histórias muito críveis e bem amarradas, mantendo até dia, mês e horário que eles acontecem. Você faz questão de acompanhar. Como dito antes, a equipe encontra diversos locais e personalidades do universo DC. Sei que muitos vão me odiar por falar isso, e embora eu odeie adaptações e sempre prefiro o material original, eu costumo dizer que essa animação podia apagar muita coisa que foi feita de forma banal na DC e ser considerada a linha oficial e canônica. Pronto, falei. Eu acho que ela podia ser a linha canônica da DC sim,
E se você não fechou o vídeo ainda, obrigado e me deixa continuar. Mas é porque é tudo muito bem amarrado, tudo é costurado, não tem ponta solta, os personagens não são jogados, eles sempre estão ali por algum motivo de estar ali. A atenção aos detalhes é absurda em muitos níveis. Aqui você tem todo o universo DC remodelado em uma única arte e história. Cada um tem sua importância para a trama. Vida pessoal, missões, personagens famosos, desconhecidos, eles estão aqui de forma harmônica para criar um conto impecável da DC. O primeiro e o segundo episódio são uma continuação direta, como um pequeno filme, assim como costumavam fazer nos anos 80 e 90, nos 2 ou 5 primeiros episódios. Aqui, intitulado como Dia da Independência e Fogos de Artifício, respectivamente. É extremamente marcante, porque todo mundo sabe que o dia 4 de julho é a comemoração de independência dos Estados Unidos, e aqui os jovens se tornam independentes dos mestres, deixando de ser ajudantes, uma parada que incomodava muito eles. E no episódio 2, Fogos de Artifício, é o sucesso da primeira missão deles, uma grande analogia. Falando um pouco mais agora sobre a transformação feita nesse universo DC, veja esse exemplo, o mestre dos esportes. Além de ter muitos motivos para ele estar nessa animação, esse personagem deixou de ser um inimigo pastelão para virar um vilão boladaço. Impossível você não gostar desse personagem. Você simplesmente aceita. Você não duvida ou questiona o nome ridículo que ele tem. O redesign, coisa que eu não sou fã, não machuca a animação. Eu demorei para entender que o Dubbilex era o Dubbilex, mas essa aparência dele é muito melhor do que quando eu li a revista do Superboy e tinha medo dele. E substituições? Ah, substituições. Eu odeio. Mas cara, o Aqualad Kal Duran ficou simplesmente incrível. Eu até esqueci do Aqualad original, o Garp. E sim, o Garp tá na animação. Retcon? Coisa de otário. Mas cara, o Mutano ser verde e virar animal porque recebeu uma transfusão de sangue da Miss Martian faz muito mais sentido do que ele ter pego uma doença de um macaco verde. Daí veio a segunda temporada, Invasão. Começou com eles. Como assim? Eles pularam 5 anos e... Pikachu! A série começa com um salto temporal de 5 anos. Sim, eles pularam. No início eu achei isso bizarro. Entrou um monte de personagem novo. Morreu o Robin, entrou outro Robin. A gente já tá no terceiro Robin, o Tim Drake. Virou tipo uma Liga da Justiça Mirim. Mas a série seguiu linda. Dessa vez, eles enfrentaram a Expansão, uma raça de alienígenas levemente baseada na saga da Invasão da DC. Detalhe, os caras conseguiram meter até os antigos heróis dos Super Amigos, Eldorado, Apache, Samurai, além do Super Choque, e ainda deram protagonismo e história pra eles, sem roubar nada, zero, do espaço dos outros. Cara, não tem o que falar, só dá vontade de chorar de emoção. E quando o lance começa a esquentar, abrindo as portas pro Darkseid, a série é cancelada. Isso aí, é cancelada. Porque parece que a Mattel tava financiando o desenho e disse que ele não tava vendendo bonecos. Então, é isso aí, cancela. Cara, eu lembro da minha revolta na época. Eu xinguei muito no Twitter, eu chorei no Facebook. E não fui só eu não. Vários fãs ficaram loucos, pedindo de volta o desenho. No lugar, os caras me colocam Jovens Titãs em ação. É pra deixar qualquer um. Pikachu! Eu lembro que na época passava uma animação em CGI do Lanterna Verde no Cartoon. E ela também foi cancelada. Eu contei para um amigo meu que curtia ambos os desenhos e que infelizmente tinham cancelado Justiça Jovem. Ele ficou indignado e disse: pelo menos eu ainda tenho a série do Lanterna Verde. Eu conto, vocês contam. Não, não tem não, cara. Imagina a decepção dele. Enfim, depois de muitos anos, 6 para ser mais exato, 6 anos, a HBO trouxe de volta a Justiça Jovem. E essa terceira temporada chegou com o pé na porta, pegando pesado. Já que não era focado numa audiência mais jovem, ele chegou cheio de morte e mutilação, com o subtítulo Renegados, ou Outsiders. Eles deram um foco interessante pro grupo dos Renegados, e toda a treta da família Markov, dando uma pista que os Titãs seriam criados em breve. E como sempre, costurando histórias e sagas da DC em uma incrível e nova história, sem jogar os backgrounds dos personagens fora. A série fechou muito bem e encaminhou para a próxima temporada, Phantoms. Essa quarta temporada, embora legal, ficou bem fraca e deixou a desejar. Aqui, eles fizeram que nem na fase 5 da Marvel no cinema. Quiseram focar em muitas histórias soltas e eu acho que não ficou legal. Mas ainda assim, satisfatória. Eles também começaram a colocar a Legião dos Super-Heróis. E cara, como eu odeio eles. Talvez isso tenha me dado um pouco de ranço da série. Por enquanto, Justiça Jovem continua parada e aparentemente não cancelada, mas sem renovação. E todos ainda esperando a grande e épica luta contra Darkseid. Em resumo, aos trancos e barrancos, Justiça Jovem entregou um universo DC extremamente vivo e coeso, com personagens totalmente satisfatórios e bem costurados. Sinceramente, essa foi a melhor adaptação de obras de quadrinho que eu já vi para outra mídia, aqui no caso, desenho animado.
Se você não viu, vai ver, mas vai ver agora. Até onde eu li, e eu posso estar errado, tem no Netflix, Prime e no Max. Ou sei lá, faz que nem um pirata psíquico. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. E um abraço. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o Mestre.